Cara, é engraçado porque quando eu falo sobre leitura, muita gente considera que eu leio muitos livros, então a pessoa associa com a ideia de que eu tenho muito tempo para ler livro, mas na verdade eu tenho pouquíssimo tempo. E existe uma parada na leitura, cara, que ela é paradoxal, porque na minha experiência em particular, geralmente nos momentos que eu menos tenho tempo, é justamente os momentos da minha vida onde eu mais leio livros. Eu vou explicar como isso acontece, mas só para contextualizar de onde veio essa ideia. Recentemente eu tive uma conversa com um amigo meu no trabalho e eu estou num período bem corrido da minha vida. E esse cara ele falou assim: "Não, mas você lê livro todos os dias?" Eu falei: "Cara, praticamente todos os dias. É difícil ter um dia que eu não leia pelo menos uma página." E ele falou assim: "Nossa, tá animado, hein?" Eu falei: acredito que sim." E ficou aquele silêncio. Só que depois disso eu comecei a pensar, cara, que esse não é o momento da minha vida onde eu tenho menos tempo, mas o momento da minha vida onde eu tive menos tempo foi o momento que eu li a maior quantidade de livros da minha vida. Isso foi alguns anos atrás. Eu estava trabalhando, né? Eu ainda estou trabalhando, mas eu saía de casa aproximadamente às 5 da manhã, eu acordava por volta de 4h20, 4h30. Saía de casa às 5 da manhã, trabalhava até às 17, gastava aí cerca de uma hora e meia mais ou menos na condução. Trabalhava até às 17, de lá eu saía direto para a faculdade. Na faculdade eu ficava até às 10. Então, saía da faculdade ali por volta de 10, 10h30. Chegava em casa por volta de 11, 11h30. E somado a isso, recentemente, nesse momento em específico, a minha filha ela tinha nascido. Então, estava tudo isso acontecendo, né, com faculdade, trabalho, filha, né, tinha as demandas da casa. Mas nesse ano foi um ano que eu li a maior quantidade de livros, eu acredito, na minha vida, que eu não sou tanto de contar assim, a quantidade de livros que eu leio, mas nesse período em específico eu li algo entre 45 a 48 livros. Foi alguma coisa entre esses números aí, eu não lembro com precisão. E muita gente acredita que o ideal para você se fazer, para você alcançar essa quantidade de livros, cara, é você fazer o que esses gurus da internet aí recomendam, né? Que é você acordar mais cedo e ler 1 hora, 2, 3 horas ali pela manhã, depois você separa um período ali da tarde ou da noite para você ler de novo e etc. Só que grande parte desses caras não consideram, cara, é que a maior parte do brasileiro simplesmente não tem tempo para fazer isso. Isso porque a maior parte de nós acorda antes do sol nascer e só volta tarde da noite. Ainda aqueles que não estudam, né, aqueles que não têm outros afazeres depois do trabalho, tem os afazeres dentro de casa, então é praticamente impossível você seguir a rotina que esses caras recomendam. Mas é justamente aí que eu acredito que mora o problema, porque muita gente vê esse vídeo, cara, e cria às vezes essa expectativa e às vezes a pessoa ela tenta enfiar a leitura ali na rotina dela, só que isso não funciona. Mas não funciona, cara, porque primeiro, porque provavelmente você vai estar extremamente cansado. Mas a expectativa que você está criando, essa imagem que você está criando também do leitor e que esses gurus ajudam a criar, na verdade é uma imagem errada. Isso porque essa ideia de que você vai sentar ali num lugar confortável, cara, com a taça de vinho, e você vai ler no silêncio absoluto, vai ser tudo maravilhoso, cara, isso é coisa de filme. Nem mesmo os acadêmicos, nem mesmo aquelas pessoas que se dedicam a viver estudando, né, cara? Uma pessoa que se dedique realmente a uma vida intelectual. Nem mesmo eles têm esse contexto à disposição deles, não pelo menos 100% do tempo, tá, gente? Então, essa imagem, essa expectativa que a gente cria na cabeça, muitas vezes mais afasta a gente da leitura do que aproxima. Eu já tive essa expectativa também, e todas as vezes que eu tentava fazer o que esses caras recomendam, cara, de despender uma grande quantidade de tempo, eu saía frustrado, porque era simplesmente impossível aplicar isso no contexto em que eu vivia. Mas como eu consegui fazer essa façanha, né, de ler essa quantidade de livros, mesmo tendo tão pouco tempo? Cara, por mais curioso que seja, eu gastava pouquíssimo tempo lendo
mas eu era consistente no pouco que eu lia. Eu gastava cerca de 5 a 15 minutos, mais ou menos, lendo. Às vezes era um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas geralmente era esse aí, cara. Se a gente for colocar uma média geral, eu acredito que 15 minutos seria um número mais apropriado. E isso eu fazia, cara, justamente nos momentos de pausa. Então, às vezes eu estava no ponto de ônibus esperando, eu sacava ali um livro e lia, ou às vezes eu lia pelo celular mesmo, né, que no aplicativo do Kindle, né, da Amazon. Às vezes dentro do ônibus, às vezes eu sabia que o ônibus ia agarrar, né, principalmente quando eu estava no trajeto para a faculdade, eu sabia que eu ia demorar a chegar até lá, né, que era cerca de 1 hora e meia que eu demorava, às vezes mais, porque o fluxo de carro ali era bem alto. Então, às vezes eu simplesmente sacava um livro ali e lia. E, cara, honestamente, eu não lia o caminho todo. Tinha vezes que eu lia, sei lá, 20, 30 minutos e eu dormia, eu apagava simplesmente. E às vezes eu acordava no meio do caminho e lia mais 5 minutos. Só que essas pequenas pausas, cara, às vezes no intervalo de uma aula para outra, eu lia algumas páginas. Fazendo isso de maneira consistente, várias vezes ao longo do meu dia, permitia com que eu lesse muito livro, cara, muito mais do que grande parte das pessoas considerava, inclusive no meu trabalho, né? Eu lembro que tinha um rapaz lá que ele brincava muito comigo, que ele falava, pô, cara, você fala que vai ler livro, mas sempre quando eu chego aqui você tá dormindo. Mas era justamente porque o processo era esse, eu lia coisa de 15 minutos e depois eu dormia, né? Eu dormia justamente por exaustão mesmo. O trabalho lá era bem manual, né? Lá eu trabalhava com produção, então era um trabalho mais pesado. Mas ainda esse pouco tempo que eu conseguia ler, ele surtia muito efeito. É tanto que esse amigo meu, quando chegou no final do ano, a gente conversava sobre livros, né? Ele tinha essa vontade também de começar a ler. Quando eu falei com ele a quantidade de livro que eu lia, ele ficava espantado, né, cara? Porque a princípio eu acho que ele até achou que era mentira, mas depois ele percebeu que realmente fazia sentido, né? Porque ele começou a ver que eu lia, embora eu lesse pouco, eu lia todos os dias, 365 anos, 365 dias ao longo do ano. E acontece que nos dias de feriado, por exemplo, ou às vezes aos sábados e aos domingos, quando eu não tinha outros compromissos, eu conseguia despender um tempo maior, porque aí realmente eu acordava um pouco mais cedo. Às vezes eu acordava no domingo, no mesmo horário que eu acordava dia de semana, entre 4 e 5 da manhã. Nesse horário, a minha esposa e a minha filha ainda estavam dormindo, então eu conseguia ler um pouco mais. Às vezes eu lia 30, 40 minutos, às vezes eu conseguia ler 1 hora. Mas esses momentos em específico, cara, eram momentos muito mais raros. A maior parte das minhas leituras, elas aconteceram nessas pequenas pausas. Então, se você precisar de um plano prático realmente para ler, cara, não tem muito segredo, cara. Você não tem que seguir muitas das dicas desses gurus de internet. O que você tem que fazer efetivamente é simplesmente carregar um livro dentro da sua bolsa. Se você preferir livro físico, né? Eu, particularmente, acho muito melhor o livro físico do que o livro digital. O motivo é que eu gosto de escrever nas páginas do livro. Eu gosto de, às vezes, sublinhar algumas partes ali. Depois eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas esse tipo de interação com o livro, né, esse tipo de leitura mais ativa, eu acho que faz muito mais sentido para mim. Isso me ajuda muito mais a lembrar do livro, daquilo que eu li, e me ajuda também a sustentar minha atenção por um período muito mais longo. Então, quando eu vou ali anotando, né, às vezes eu coloco ali umas exclamações, às vezes eu coloco um ponto de interrogação, quando eu não concordo, ou quando eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa que o autor está falando. E esse processo acaba fazendo com que a minha leitura funcione como uma espécie de conversa, cara. Aquilo ali não é simplesmente um monólogo, não é simplesmente o autor despejando a informação, o conhecimento que ele tem ali para mim. É eu realmente interagindo com o autor como se estivesse acontecendo de fato um diálogo. Mas se você preferir ler pelo Kindle, tudo bem, você consegue fazer anotações também, apesar que eu acho que não é a mesma coisa, mas você consegue. Mas a dica prática e efetiva, cara, que eu queria compartilhar com você aqui nesse vídeo é isso, cara. Aposta no pouco, nos seus pequenos prazos. Cara, você tem 5 minutos para o seu ônibus chegar, cara, lê. Às vezes 5 minutos não vai ser o suficiente para você ler uma página inteira. Lê metade de uma página. Quando você entrar no ônibus, você sentar, lê mais 5 minutos. Talvez, sei lá, depois no seu horário de almoço de trabalho, né? Principalmente se você trabalha fora de casa. Tem gente que gosta de dormir, tem gente que não, né? Mas sei lá, você lê 10, lê 15 minutos, lê o quanto você conseguir.
E nessas pequenas pausas, cara, que você vai tendo ao longo do dia, você tenta ler. Até hoje eu faço muito isso aqui em casa, né? Hoje a minha filha já tá um pouco maior, então ela já conversa, né, e tudo, e tem essa questão da interação. Mas em alguns momentos ela simplesmente decide brincar sozinha. E nesses momentos, em vez de sacar o celular, eu tenho me treinado a criar esse hábito de pegar um livro. E da mesma forma que o celular, cara, 5, 10 minutos que eu gastaria, sei lá, numa rede social, no YouTube, no Instagram da vida, eu gasto lendo uma página de um livro que seja, mas no decorrer do ano, no acumular dos dias, isso acaba sendo... isso acaba dando um número muito grande, né? Isso acaba gerando um certo volume. Então, o meu vídeo de hoje é isso, gente. Talvez isso tenha ajudado algumas pessoas. Se isso for útil para você, considere compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem esse problema que as pessoas leem e leem muito pouco, né, cara? A média de leitura aí de brasileiro até um tempo atrás era cerca de 2 livros por ano. E certamente isso aí vai afetar, eu não estou falando simplesmente afetar a nossa maturidade cultural, não estou falando simplesmente de crescimento intelectual, mas eu falo de crescimento enquanto pessoas realmente, né? Acaba que quanto menos a gente lê, eu particularmente acredito que menos você se conhece, menos criativo você vai ser, criativo em todos os sentidos, tá, gente? No sentido de criar mesmo, porque a sua imaginação vai ficar mais limitada. Você acaba sendo limitado também na forma como você se comunica. E apesar de todas as dificuldades financeiras que o Brasil tem, essa é uma possibilidade, né, cara? Hoje a gente tem livros aí acessíveis e eu acredito que para a maior parte das pessoas, né, principalmente se você tem... se você é uma das pessoas que está consumindo esse vídeo, né, você tem condição de comprar um livro que seja de R$2. Tem livro de literatura clássica, por exemplo, a R$1,99, a 99 centavos, por exemplo. Mas que você comece de algum lugar. E a minha dica prática para isso é isso, cara, que você gaste pouco tempo, você não tente despender várias horas lendo um livro, mas que você gaste pouco tempo, mas que seja uma leitura de qualidade, que você faça isso de maneira consistente. O vídeo de hoje é isso, gente. Se tiver sido útil, considere compartilhar com outras pessoas também, curtir. E deixa aqui nos comentários também, talvez você tenha uma técnica diferente, talvez você tenha algum adendo, ou até mesmo uma crítica para fazer. Aí você pode deixar aqui embaixo que eu sempre vou estar olhando os comentários. Obrigado aí, gente, e até a próxima.